Boa tarde a todos, muito bom estar aqui com vocês. Esse é um tema que é um tema muito importante nos tempos atuais em que vivemos, em que a comunicação se tornou um grande obstáculo, uma grande dificuldade para a maior parte das pessoas. E ao mesmo tempo é um tema um pouco difícil da gente tratar, porque somos indivíduos e cada um tem a sua história, as suas vivências, e vamos tentar ir um pouco mais, de forma mais aprofundada dentro da comunicação e de como usar a linguagem e o que podemos fazer para nos comunicar melhor com as pessoas em geral. Ok? Então, primeiro eu acho que é importante a gente falar sobre a linguagem. Então, a linguagem é a minha ferramenta de trabalho, porque eu sou escritora, sou linguista, como o Flávio falou, e é também algo que a gente usa sempre, o tempo inteiro, né? Desde pequenininho, quando começamos a balbuciar lá as primeiras palavras, a linguagem se torna parte da nossa vida. É isso que a gente pensa, mas na verdade, a linguagem vem antes até disso, né? Então, quando vemos ali aquele bebezinho que às vezes está a chorar ou a reclamar de alguma coisa, ele já está utilizando algum tipo de linguagem. E a concepção que nós temos da linguagem hoje é que a linguagem está sempre ligada a palavras. Então, quando pensamos em linguagem, já pensamos imediatamente nas palavras. E a linguagem vai muito além disso. Se pensarmos bem, todos temos uma linguagem corporal. Eu aqui agora estou movimentando minhas mãos, sorrindo, o Emanuel está ali coçando a barba, e cada um se expressa de uma forma diferente, de acordo com a mensagem que recebe, com os sentimentos que estamos tendo, né? E muitas vezes, quando estamos nos expressando, nem percebemos a linguagem corporal que estamos utilizando, mas aqueles que estão nos ouvindo percebem movimentos que às vezes nós não notamos. E o que acontece com a linguagem é que ela é um pouco obscura. O que eu quero dizer com obscura? As palavras, muitas vezes, têm vários significados. E nós precisamos tentar entender qual o significado que a pessoa quis quando ela expressou aquela palavra. A linguagem corporal, nós geralmente não estudamos, não aprendemos muito sobre ela. Então, nós estamos mais acostumados com determinados movimentos, gestos que nós interpretamos, mas muitos outros passam desapercebidos. Sem contar com o aspecto cultural, que às vezes o que é muito comum numa cultura não é em outra. Então, de alguma forma, a linguagem ela vai criando, ao mesmo tempo que ela cria pontes, ela cria também barreiras para a nossa comunicação. Porque fazemos coisas que às vezes os outros não entendem, falamos coisas que os outros às vezes não entendem. Então nós estamos com uma ferramenta que a gente usa para nos comunicar, mas que é uma ferramenta defeituosa, vamos dizer assim, em alguns aspectos. Porque é como ter um martelo que está com uma pontinha ali enviesada e às vezes quando vai bater o prego, não se consegue bater aquele prego. É mais ou menos isso que é a linguagem. E por a linguagem ser assim, nós precisamos pensar a linguagem. Porque geralmente nós não pensamos a linguagem que nós utilizamos. Nós simplesmente utilizamos as palavras que nós aprendemos. E vamos nos comunicando e contando histórias e falando sobre quem somos e sobre quem os outros são, sem muita crítica da linguagem que nós estamos utilizando. E aí eu acho essa frase muito interessante do Marshall Rosenberg, que ele fala que a realidade pessoal tem sempre uma história. E a história que nós vivemos é iniciada na infância e se assenta na linguagem que utilizamos para construir a nossa própria história. Então, de alguma forma, nós passamos a acreditar numa história que nós contamos para nós mesmos sobre quem somos, e essa história ela é contada através da linguagem que nós utilizamos ao longo da nossa vida e da linguagem que utilizam conosco ao longo da nossa vida. E por não termos a consciência dessa linguagem, continuamos reproduzindo essas mesmas histórias sem pensar muito sobre elas. Porém, nós podemos fazer um melhor uso da linguagem. Nós não precisamos continuar vivendo as mesmas histórias e utilizando a linguagem da mesma forma. Então, por exemplo, é muito comum, às vezes, um pai falar de uma forma grosseira com o filho. E por que eu fiz isso? Porque os meus pais falavam assim comigo. Então, é claro, eu reproduzo a linguagem que os meus pais utilizavam. Ou até algumas crenças que nós expressamos através da nossa linguagem
sem perceber que nós estamos expressando essa crença ou sequer que nós temos essa crença. Mas a linguagem, ela é também reveladora. E quando paramos para escutar o que falamos, o que pensamos, se traduz através do que falamos muitas vezes e através do que escrevemos, nós conseguimos perceber como que a linguagem está nos ajudando a construir determinadas narrativas para a nossa vida e para as nossas interações com as pessoas. Oscar Wilde, um escritor maravilhoso, tem uma frase que eu adoro, que é assim: se soubéssemos quantas e quantas vezes as nossas palavras são mal interpretadas, haveria muito mais silêncio nesse mundo. Então, a gente sabe que aquele perfil do sábio é aquela pessoa silenciosa, que fala poucas palavras, pouquíssimas palavras. Justamente porque o sábio entende como cada palavra pode ser mal interpretada e o peso que cada palavra tem. Tem um filme maravilhoso, agora não vou me lembrar o nome, mas é uma comédia americana, comédia boba, aparentemente americana, mas nessa comédia, a personagem principal coloca uma maldição nessa personagem. E cada palavra que ele fala cai uma folha da árvore. E então ele começa a ter que medir as palavras, porque na hora que as folhas caírem todas, ele vai morrer. É essa a história. História boba, né? Mas, conforme a narrativa se desenrola, essa pessoa começa a perceber o tanto de palavras inúteis que ela falava. O tanto de palavras que poderiam ser economizadas e guardadas, e como era importante se usar as palavras certas. E as palavras que realmente importavam e que podiam fazer a diferença na vida das pessoas com quem ela convivia e dele próprio. E acho que isso é uma boa ilustração para pensarmos sobre a linguagem, porque hoje em dia, principalmente com Twitter, mídias sociais, Facebook, Instagram, todo mundo fala muito e eu não preciso nem colocar lá o meu rosto ou o meu nome no que eu estou falando. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo é um expert nos assuntos e nós vamos falando. Isso é algo que eu chamo verborragia. Eu acho que a gente tem que ter controle e pensar sobre as coisas que a gente fala. Porque, no fundo, cada vez que falamos alguma coisa, estamos colocando algo no mundo. E temos que pensar sobre o que é esse algo que nós colocamos no mundo quando estamos a nos expressar. E aí vem uma grande questão. Será que a comunicação é realmente possível? Porque se quando eu falo, o outro nem sempre interpreta o que eu falei, da forma que eu falei, se as culturas são diferentes, se a linguagem é falha, como então eu consigo me comunicar com as pessoas? Parece uma missão quase que impossível, né? E acho que é isso que a gente vai tentar descobrir hoje, se é impossível ou se não é. Ok? Então vamos lá. Vamos ter que lidar com essa insuficiência linguística, não vai ter jeito. E eu acho que o primeiro passo é pensar nessa frase aqui de Orwell. Não sei se vocês já leram Orwell alguma vez. Ele fala dessa distopia do Big Brother, em que todo mundo é observado e vigiado. E ele tem essa frase: se o pensamento corrompe a linguagem também pode corromper o pensamento. E eu acho isso interessante porque, geralmente, antes de falarmos alguma coisa, nós pensamos sobre o que vamos falar. Ou deveríamos, nem sempre pensamos, mas deveríamos. Então vamos lá, pensamos, até que uma hora aquilo sai, né, da nossa cabeça. E se a gente não tem reflexão, às vezes a gente fica até assustado com o que a gente fala, com o que se materializa ali, porque não estávamos a perceber o que estávamos pensando, né? Então o pensamento corrompido, ele corrompe a linguagem sai de uma forma ruim, não sai da forma como ela deveria, né? E por outro lado, quando nós falamos coisas ruins, nós também corrompemos a forma que nós pensamos. Então é muito comum nós falarmos coisas para os outros, e principalmente para nós mesmos, que vão corrompendo os nossos pensamentos. Por exemplo, eu não consigo, eu não dou conta, isso é muito difícil. Ou, aquela pessoa é assim, ele é preguiçoso. Isso é um tipo de linguagem que vai corrompendo os nossos pensamentos, porque conforme nós vamos repetindo isso para nós mesmos e para as pessoas, nós começamos a acreditar cada vez mais como se isso fosse uma verdade. E não é, no fundo. Isso é a minha percepção da situação em determinado momento. O outro ponto que eu acho assim, fundamental nós sabermos, e claro, o autor do Pequeno Príncipe. Bom, gente, eu amo literatura, por isso que muitas das referências que eu trouxe são escritores. E escritores, do meu ponto de vista, tendem a ser filósofos também.
especialmente Saint-Exupéry. Ele fala: porque não é pela via da linguagem que eu hei de transmitir o que em mim existe. O que existe em mim, não há palavra que o diga. E eu acho que essa é uma das principais coisas para mantermos na nossa mente. Porque sempre que nós nos comunicamos com alguém, a nossa verdade, ela transborda, ela transparece de alguma forma. E quando nós tentamos fingir, mentir, enganar, trazer máscaras, isso fica perceptível. As pessoas percebem que nós não estamos sendo sinceros na nossa comunicação. E aí sim a comunicação realmente se torna impossível, porque é uma comunicação intelectual, não é uma comunicação verdadeira com a pessoa. Então eu acho que é fundamental a gente ter essa noção de que às vezes a gente não precisa falar nada, basta olhar para alguém, basta segurar nas mãos de alguém e a comunicação está toda feita. E às vezes a gente tende a fazer o contrário, a gente fala muito, 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 muito e não tem nada ali por dentro, é uma casca oca. Né? Sem nenhum sentimento, sem nenhuma verdade. E esse tipo de comunicação realmente não funciona. E que as palavras são janelas. E eu acho interessante essa metáfora da janela. Ou seja, o que é uma janela? Se vocês olharem aqui para a janela. É uma coisa direta? Uma comunicação direta com o mundo? Uma janela? Só se estiver aberta. Né? É um tipo de barreira. Mesmo que ela seja transparente, que eu consiga ver do outro lado, existe uma barreira aí nas palavras. Né? Mas elas também podem ser muros. Às vezes as palavras são janelas e às vezes elas são muros. E elas nos condenam ou nos libertam. Quando falar ou quando ouvir, que a luz do amor de mim irradie. Eu acho linda, para mim, essa quase uma oração, né? Que quando eu estiver a escutar e quando eu estiver a falar, que a luz do amor possa fluir através de mim. E eu acho que, no fundo, é isso que torna uma comunicação verdadeira e eficiente. Quando a pessoa com quem nós estamos nos comunicando percebe que eu estou aqui para tentar trazer o meu melhor, que eu estou aqui para tentar trazer amor. E que, ao mesmo tempo, ela receba esse amor, ou não receba, mas que ele está lá. Tá? Bom, a comunicação não violenta foi uma ideia desenvolvida pelo Rosenberg. Não sei se vocês conhecem esse livro, esse é o livro que ele escreveu. É quase que um manual prático. Mas assim, não acredito em receitas. Então eu acho que é um livro muito interessante, que vocês podem ler e que devem ler, porque eu acho que vai ajudar muito vocês a pensarem sobre a linguagem. Mas vocês precisam testar essas coisas na vida. E eu acho que o que acontece muitas vezes é que nós pegamos livros como esse, que aliás se tornou uma moda. Então todas as empresas, vamos fazer um curso de comunicação não violenta para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores. Aí todo mundo vai lá, faz o curso, é maravilhoso, mas na hora ninguém consegue usar a comunicação não violenta. Porque no fundo, há que se criar um hábito, um novo hábito comunicativo. Nós que estamos aqui, temos todos 15 anos de idade, 14 anos de idade, estamos nos comunicando há pouco tempo, né? Então criamos poucos hábitos em relação à comunicação. Só que não. Nós temos muitos hábitos que vêm desde que nós éramos crianças. E reconstruir esses hábitos é uma tarefa também que demanda tempo e que demanda esforço. Então achar que eu vou ler um livro ou escutar uma conferência sobre comunicação não violenta e agora eu já vou conseguir me comunicar perfeitamente, isso não é verdade. Eu preciso pegar essas ideias e tentar aplicá-las na vida real. E ver se elas funcionam para mim ou se não funcionam. E se não funcionam, por que não funcionam? Tá? Então eu recomendo a leitura para quem quiser. É um livro muito fácil de ler. Tem alguns exercícios que vocês podem fazer também. E ele fala que a ideia da comunicação não violenta é baseada na referência ao estado natural da compaixão, quando a violência mingua no coração. Então, na verdade, ele pega esse termo da não violência do Gandhi, que é justamente quando alguém é agressivo com você, você conseguir não ser agressivo de volta, se manter passivo, se manter no seu centro, né? Então, vocês vão perceber que a comunicação não violenta, ao contrário do que a gente possa pensar a priori, não é só como eu falo com as pessoas, mas é também como eu recebo o que as pessoas falam para mim. E isso é necessário que a gente entenda, porque a comunicação é uma via de mão dupla.
E muitas vezes, o sentimento de impotência que nós temos em relação à comunicação é porque nós pensamos, tudo bem, eu posso fazer tudo isso, mas a outra pessoa, o outro, né? Nós ficamos muito presos nessa ideia de que e se o outro não corresponder? E se o outro não fizer? E então, o que eu tenho para dizer para vocês é, nós não temos como controlar o que o outro vai fazer. Nós não sabemos como o outro vai reagir. O que nós podemos é pensar sobre o que nós fazemos, sobre como nós reagimos a cada ato comunicativo que nós temos. E é muito esse o intuito da comunicação não violenta. Então, ele fala que justamente os sentimentos negativos que a gente tem, inclusive a raiva, são interpretações que vêm da nossa mente. Então, quando uma pessoa fala uma coisa pra gente e nós ficamos ofendidos, somos nós que estamos ofendidos. No fundo é isso. Então, ela falou uma coisa, eu fiquei com raiva. Ah, mas ela me deixou com raiva. Ela me deixou com raiva? Ou eu fiquei com raiva? Porque tem uma diferença grande nesses dois pensamentos, né? E, de novo, a forma como nós construímos os nossos pensamentos vai determinar a forma como nós utilizamos a nossa linguagem. Eu não sei se vocês já ouviram falar desses dois linguistas, o George Lakoff e o Mark Johnson. Eles escreveram um livro muito interessante que chama Metaphors We Live By, que são as metáforas sobre a qual nós vivemos, construímos a nossa vida. E eles vão falando de várias metáforas, como, por exemplo, tempo é dinheiro, uma metáfora que a gente usa. E que é uma metáfora falsa, porque tempo não é dinheiro. Porque eu posso até usar meu tempo para ganhar dinheiro, mas quando chegar ao final do meu tempo, eu consigo usar dinheiro para comprar mais tempo? Não. Então, é uma metáfora que não é verdadeira, mas que nós construímos na nossa cultura e nós vivemos essa metáfora, sendo que ela não é verdade. E uma outra metáfora que a gente vive é que o argumento é guerra, né? Então, nós falamos assim, eu ganhei o argumento. Eu venci naquele argumento, né? O argumento dele era fraco, o meu argumento era forte. E se a gente pensa que o argumento é guerra, quando a gente entra numa conversa, numa discussão, imediatamente nós pensamos que nós estamos entrando numa guerra. Então, como que podemos ter uma comunicação não violenta se temos a mentalidade de que a comunicação é guerra? Então, acho que uma das primeiras ideias é a gente tentar desconstruir essa metáfora. Um argumento, ele não é guerra. Se nós pensarmos nos diálogos platônicos, por exemplo, o objetivo não era um vencer o outro, mas construir um conhecimento em conjunto. Um refutava os argumentos do outro, não para ser mais esperto, ou para ser mais inteligente, ou para mostrar que ele sabia mais, que tinha mais cultura, que era mais estudado, mas para realmente tentar chegar à verdade daquele argumento. Mas será que é isso mesmo? Porque quando eu penso nisso, eu penso em outra coisa. Mas se isso é assim, então aquilo também seria assado. Que é o que a ciência, por exemplo, deveria ser, né? Um exercício de construção de conhecimento e não de retórica. Mas, na verdade, o que a comunicação virou hoje foi um exercício de retórica, de quem consegue expressar melhor suas ideias, quem consegue manipular e convencer o outro melhor, e quem consegue vencer, no final das contas, a guerra. Então, o primeiro passo, se nós queremos nos comunicar bem, é destruir essa metáfora na nossa vida. Comunicação não é guerra, argumento não é guerra. Comunicação é uma busca pela compreensão do outro. E aí, ele fala aqui no livro sobre dois tipos de comunicação. A comunicação alienante versus a comunicação não violenta. Então, o que ele chama de comunicação alienante? A primeira questão da comunicação alienante são os juízos morais e julgamentos. E nós temos mania de fazer isso. Nós julgamos o tempo inteiro. Porque ele é feio, ele é bonito, inteligente, ele é burro, ele é esperto, ele fez isso, ele fez aquilo. E conforme nós vamos julgando, muitas vezes nós vamos atribuindo rótulos, né? Então, ele é isso, ela é aquilo. E rótulos nunca são verdadeiros. Porque alguém que errou uma vez, não quer dizer que é burro ou que não sabe. Ele errou uma vez. Só que na hora que nós colocamos rótulos, automaticamente nós estamos criando uma narrativa para aquela pessoa, né? Então, por exemplo, eu tenho um relacionamento com meu marido. Aí eu falo, você nunca consegue fazer isso direito. Você sempre deixa a pia suja.
Então, o meu marido começa a entender, ele sempre deixa a pia suja. Então, tudo bem, se eu deixar a pia suja, eu só estou fazendo o que eu faço sempre. Não tem nada demais nisso. Percebem? Então, a cada rótulo que a gente vai colocando e a cada narrativa que a gente vai criando, elas se tornam quase que profecias autorrealizáveis. O professor que fala, aquele aluno é preguiçoso. Mas se eu sou preguiçoso, então eu não preciso fazer nada, eu sou preguiçoso. Por que eu preciso ser melhor? Por que eu preciso estudar mais? Então, isso é muito ruim, é muito triste. E isso aliena as pessoas, aliena os nossos relacionamentos. Né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses juízos morais e julgamentos e com essas generalizações. Sempre, nunca, você nunca faz o que eu te peço. Você nunca chega na hora. Pronto, então você nunca, não precisa chegar. Então, temos que tomar cuidado com isso. Depois, a comparação. Dizem que a melhor forma de ser infeliz é comparar-se. Por quê? Sempre vai ter alguém mais bonito, mais rico, mais inteligente, mais interessante do que eu. Sempre. E sempre vai ter alguém também menos bonito, menos inteligente, menos interessante. Então não adianta a gente se comparar com as pessoas, não adianta compararmos as nossas habilidades com os outros, porque eu vou ser melhor numa coisa, o outro vai ser melhor em outra. Às vezes eu vou ser melhor numa coisa num momento, o outro vai ser melhor em outra em outro momento. Então, por exemplo, é uma coisa boba, mas às vezes a gente fala, você não arruma seu quarto e seu irmão arruma para os nossos filhos. Né? Isso é ruim, o filho fica com aquilo, poxa, então minha mãe acha que meu irmão faz e eu não faço. Então, às vezes são comentários pequenos e que a gente fala justamente por reproduzir, sem pensar. Porque se a gente pensasse, a gente talvez não falasse. Né? Ou para um funcionário, porque o fulano entrega os relatórios e você não entrega. Né? O fulano chega na hora e você não chega. Mas por que será que o fulano consegue chegar e o outro não consegue? Então, às vezes, ao invés de fazermos esse tipo de comparação, seria melhor tentar entender o que impede o Rosildo de chegar na hora e não impede o Flávio de chegar na hora. E talvez descobríssemos muito sobre essa pessoa e pudéssemos verdadeiramente ajudá-lo. Depois, a negação de responsabilidade. Isso aqui nós somos mestres em fazer. Eu acho que todos aqui temos doutorado nesse assunto. Porque a gente sempre fala assim, eu tenho que fazer isso. Mas por que você tem que fazer isso? Não, porque eu tenho que. Eu tenho que trabalhar 10 horas por dia. Mas por quê? Não, porque eu tenho que trabalhar. Mas por quê? Aí a pessoa fica assim, não sei. Por quê? Não sei. Ou, não, eu fiz isso porque a pessoa foi grosseira comigo. Então a responsabilidade não é minha. Foi ela que foi grosseira, então eu fiz. Né? Ele gritou, eu gritei de volta. Então é muito fácil negar a nossa própria responsabilidade. Né? Ou o tempo estava frio, então eu não fui. É o tempo que é responsável, não sou eu. O tempo que estava frio. Quem mandou o tempo decidir mudar de uma hora para outra? Então nós vamos atribuindo responsabilidades a coisas que são totalmente, às vezes, incontroláveis, externas a nós mesmos. E isso nos ajuda a nos manter nas mesmas situações e com os mesmos hábitos e não conseguir realmente ultrapassar e melhorar a nossa comunicação. E a última são as exigências. Então, muitas vezes nós achamos que as pessoas devem algo a nós. Eu sou seu pai, eu te criei, paguei por tudo que você tem, então você me deve amor, carinho, retribuição e assim por diante. Ou, eu sou seu irmão, estive aqui, então você, minha irmã, me deve, né, tá disponível para quando eu te ligar de madrugada para chorar sobre algum assunto. E por aí vai. Só que a verdade é que ninguém deve nada para ninguém. Nós chegamos nesse mundo sozinhos e vamos sair desse mundo sozinhos. Nós podemos sim e devemos retribuir o que as pessoas nos fazem. Mas devemos fazer isso porque queremos e não porque isso é exigido de nós. Porque sempre que eu chego para alguém com uma exigência, automaticamente eu crio um muro na comunicação. Porque a pessoa vem direto para a negação da responsabilidade. Eu estou fazendo porque ele mandou. Estou fazendo porque ela mandou. E ela não se sente envolvida, responsável,
interessada em fazer o que eu estou pedindo para a pessoa. Então, há uma grande diferença entre uma exigência e um pedido. Apesar de nem sempre parecer, mas há. E essa diferença, primeiro, está na forma como nós comunicamos um pedido e comunicamos uma exigência. Então, se eu falar assim, vai lá e pega o copo. O que vocês acham, um pedido ou uma exigência? Exigência. Vai lá e pega o copo, por favor. Mudou. Mudou. Mas o que vocês acham? É um pedido, uma exigência? É um pedido com autoridade. Um pedido com autoridade. Agora você fala assim, nossa, eu tô com muita sede. Você pode pegar um copo de água pra mim, por favor? Porque eu tô dando uma palestra agora e não consigo ir lá pegar? E agora? Já virou um pedido, né? Porque eu já mudei. Primeiro eu expliquei o que eu queria, por que eu precisava daquilo, né? E aí vem a parte final para eu saber se é de fato um pedido. Eu falei isso? Aí vamos supor que a Néria fala para mim, não vou pegar água, Andréia. Sinto muito, tô cansada. E aí se eu falo, não, tudo bem, Néria, eu vou lá então daqui a pouco. É um pedido ou uma exigência? Agora se eu falo, pô, Néria, você não pode fazer nada que eu te peço. Era um pedido ou uma exigência? Exigência. Então, também, ser um pedido ou ser uma exigência está muito ligado a como eu respondo quando a pessoa nega o meu pedido, que pode acontecer. Às vezes eu posso formular o pedido da melhor forma possível e a pessoa não poder, não querer. E eu tenho que saber entender que se isso foi um pedido de verdade, ela tem liberdade para aceitar ou não aceitar o pedido que eu fiz. Por outro lado, se eu reajo dessa forma ou fico chateada com a pessoa porque ela me deu um não, então no fundo isso nunca foi um pedido. Isso era uma exigência. Eu achava que ela tinha que fazer isso. Pô, não custava nada. Tô aqui dando uma palestra. Era o mínimo que ela podia fazer. E aí, de novo, um muro na comunicação. Porque agora eu já tô chateada com a pessoa já tá chateada comigo, porque do mesmo jeito que eu percebi que era uma exigência, ela também vai perceber, a partir da minha reação, que aquilo era uma exigência no fundo. Ok? Então, essas são coisas que nós precisamos trabalhar. E todos nós fazemos isso. Todos. Eu faço, todos nós fazemos. Mas nós podemos ir corrigindo a partir do momento que ficamos conscientes dessas questões. E agora, como fazer a comunicação não violenta? Então, eu posso, primeiro, focar em ações concretas. Então, eu não vou falar assim, você nunca faz nada que eu te peço. Mas eu posso falar assim, eu te pedi para pegar água para mim e você não pode pegar. Isso foi uma situação concreta. Eu te pedi e você não pegou. Não é tudo, não é? É uma situação. Né? Por exemplo, eu pedi já para os meus filhos, quem tem filhos já deve ter vivido isso, 1,5 milhão de vezes para, por favor, apagar as luzes quando eles saem dos cômodos. Né? Mas sempre que eu volto, as luzes estão acesas. E enquanto pais, eu digo que ser mãe, ser pai é um exercício constante, filosófico, porque nós precisamos aprender a repetir a mesma coisa várias vezes, com toda a calma do mundo, porque nós estamos educando uma pessoa. Né? A pessoa está aprendendo como viver e fazer as coisas. E claro que eu já pedi, eu já expliquei, mas invariavelmente, quando eu chego no quarto, a luz está acesa. E aí, eu posso chegar para o meu filho e falar, vocês nunca apagam a luz, já pedi várias vezes. Vocês acham que eu tenho contrato com a companhia elétrica da cidade? Ou eu posso falar, meu filho, a luz do seu quarto está acesa, vai lá e apaga, por favor. É um ato concreto, a luz está acesa, vai lá e apaga, por favor. E aí ele vai poder levantar e ir até lá apagar a luz. Pronto, um ato concreto. Depois, nós podemos falar sobre como nós nos sentimos em relação a essa situação. Então eu poderia falar para o meu filho, olha, eu já te pedi para, por favor, apagar a luz. Eu fico triste quando a luz fica acesa, porque para mim é importante preservar o nosso mundo, o nosso planeta. E quando você deixa a luz acesa, nós estamos gastando energia. Porque essa luz que fica acesa gera um aumento na nossa conta de luz. E aí eu tenho que gastar dinheiro com isso, que eu poderia gastar com outras coisas que a gente precisa mais ou gostaria mais de gastar.
Então, eu fiz o meu filho entender, ou a pessoa com quem eu estou conversando sobre qualquer assunto que seja, entender como eu me sinto. E aí, por que falar como eu me sinto? Para eu também entender que o meu sentimento é minha responsabilidade. Meu filho deixou a luz acesa. Eu preciso ficar triste porque ele deixou a luz acesa? Não. Eu preciso ficar chateada porque ele deixou a luz acesa? Não. Mas tudo bem, eu fiquei. Mas quando eu falo, eu fiquei chateada, isso me mostra, pra mim, que estou falando, que eu fiquei chateada. Eu escolhi também ter essa reação, que eu poderia ter escolhido não ter. E conforme a gente vai fazendo isso, esse exercício que parece tão bobinho, a gente começa a perceber, nossa, mas eu fico chateada com tanta coisa que eu não precisava ficar chateada. Mas eu fico triste com tanta coisa que eu não precisava ficar triste. Então isso também é um exercício interessante para a gente ir percebendo como a gente reage a certas coisas, sem necessidade. Depois, vem as necessidades, que é ser capaz de expressar a necessidade que nós temos. Então, por exemplo, nesse caso da luz, eu poderia falar, eu preciso que você, por favor, apague a luz, sempre que você saia do quarto. E isso é uma necessidade que eu estou expressando claramente. Ou para o meu marido, eu poderia falar, eu preciso que você, por favor, limpe a pia da cozinha, porque senão eu vou ter que chegar depois do trabalho e limpar a pia. Então, já que você está lavando a louça, limpa, por favor, a pia. Então, eu estou expressando uma necessidade com base numa ação concreta, que é limpar a pia. A gente não está falando dos nossos 18 anos de relacionamento e tudo que você fez, que você não fez, porque às vezes isso acontece, né? A gente puxa lá o papiro da vida inteira para falar de um assunto, a gente fala de tudo. Não, vamos tratar cada assunto. É mais fácil dessa forma. E por último, o pedido. E isso é muito interessante, porque muitas vezes nós falamos coisas, nós nem sabemos por que nós falamos certas coisas. Por exemplo, vocês já estiveram num ambiente com alguém e a pessoa está assim, nossa, tá quente aqui. Nossa, mas tá quente aqui, né? Nossa, mas que calor. Mas tá quente. E você fez, tudo bem, e aí? O que eu posso fazer? O que você quer na hora que você fica falando que tá quente, tá quente, tá quente? Não tem um pedido, não tá expresso, não tá claro. E aí, a pessoa, às vezes, que tá ali falando que tá quente, tá quente, tá quente, já tá chateada, porque tudo que ela queria é que abrisse a janela. Mas ela não falou em momento nenhum. Abre a janela, por favor, que eu estou com calor. E isso também a gente faz muito. Às vezes é mais fácil ficar reclamando do que de fato elaborar um pedido. E a gente faz isso muitas vezes por medo de ouvir um não. Então eu prefiro ficar, tá quente, tá quente, tá quente, pra ver se a pessoa se toca e abre a janela, do que falar, abre a janela, por favor, que eu tô com calor. Eu acho que é por isso. Eu acho que é porque às vezes a gente tem medo de ouvir não, não posso, não quero. Às vezes a gente acha que vai incomodar a pessoa. Às vezes é só a nossa criação, porque os nossos pais faziam exatamente assim com a gente tinha que saber o que eles queriam, os nossos professores, os nossos avós. Mas a verdade é que ninguém tem bola de cristal. E se com as palavras já é difícil a gente se comunicar, como eu falei, imagina quando nem as palavras estão ali. Né? Então, a gente precisa ter um pedido claro. Se eu vou comunicar alguma coisa, tem que ter um propósito. A minha mãe sempre falava assim pra mim, se não for pra dizer algo agradável, não diga nada. Pronto, tá aí, tudo dito. Porque quando a gente traz coisas desagradáveis e sem propósito para as nossas conversas e para os nossos diálogos, o que nós queremos com isso? Vocês já pararam para pensar, para quê? Quando você faz aquela fofoca assim, deixa eu te contar o que aconteceu com o Pedro. Para que eu tô falando isso? Isso é um exercício muito interessante. Porque às vezes eu vou perceber, eu tô falando isso porque eu tô com inveja do Pedro. Ou eu tô falando isso, nossa, nem sei porque eu tô falando isso, melhor não falar isso. Esse é o ideal, né? Que a gente pare e perceba que é melhor não falar. Ou às vezes eu vou falar, não, eu tô falando isso porque eu queria que o Pedro tivesse feito uma coisa pra mim, ele não fez, então agora que eu sei disso aqui, eu vou contar isso aqui. E a gente começa a perceber o que está acontecendo na nossa mente aqui. Justamente aquele pensamento corrompido que gera palavras corrompidas, tá aí. Então, eu acho que é muito interessante, sempre que a gente for comunicar, pensar por quê. Eu tô falando isso para incomodar? Eu tô falando isso para
para ser disruptivo, e pode ser também, às vezes a gente precisa ser disruptivo, mas se eu tenho clareza no motivo da minha comunicação, eu vou saber que eu tinha um objetivo e vou perceber se eu alcancei ou não o meu objetivo. Como professora, sempre que... E eu treinei muitos professores e sempre que eu conversava com esses professores, eu falava para eles, você só pode entrar em sala de aula se você souber o que você quer atingir no final daquela aula. Ponto. Porque entrar na sala de aula para ficar falando várias coisas, saindo por tangentes, e no final você não ter atingido objetivo nenhum, foi só uma perda de tempo para você e para as pessoas que estão ali. Então a gente pode ter os mais variados objetivos. Mas é importante nós sabermos qual o objetivo. E eu acredito que com a fala é a mesma coisa. Por que que eu falo isso? E a partir do momento que eu sei o porquê que eu falo, eu posso escolher se vale a pena ser dito ou não. E eu posso escolher como eu vou dizer. Em que ocasião. Né? Às vezes a gente fala coisas e frequentemente a gente se arrepende. Não devia ter falado daquele jeito, não devia ter falado naquela hora, não devia ter falado na frente de todo mundo, podia ter tido uma conversa com a pessoa em particular. E isso é porque a gente não pensou antes de falar. E não pensou no nosso objetivo antes de falar. Então, uma grande recomendação é pensar o porquê você quer dizer determinada coisa. E aí, justamente, a CNV, ela é um caminho da escravidão à libertação emocional. A primeira etapa, quando a gente começa aqui hoje, se a gente for sair hoje, vamos todos viver a CNV. É que nós sentimos sempre que somos responsáveis pelos sentimentos dos outros. Então, ele ficou chateado, nossa, a culpa foi minha. Ela ficou triste, nossa, a culpa foi minha. Né? A gente tem essa tendência, muitas vezes, no início. A segunda etapa, a gente começa a ter consciência do custo elevado de assumir a responsabilidade pelas emoções do outro. Eu não sou responsável porque ela ficou chateada. Não sou. Porque ela ficou triste. Não sou. Mas eu sou responsável pelo que eu disse. E tem uma diferença grande aqui, né? Porque eu posso falar da melhor forma possível, fazer tudo, comunicar dessa forma que é não violenta e não de forma alienante, e ainda assim a pessoa ficar chateada. Isso pode acontecer. Mas eu não sou responsável por como ela se sente. Ela é responsável por como ela se sente. Eu escolho ficar chateada se a luz do quarto do meu filho está acesa, ou eu escolho ficar triste, ou eu escolho ficar bem, porque eu entendo que ele está aprendendo ainda que aquela luz precisa ser apagada. Então, nós não podemos nos responsabilizar pela emoção dos outros. E aí vem a terceira etapa, que nós assumimos que é a verdadeira libertação emocional. A responsabilidade pelas nossas intenções e pelas nossas atitudes. Então, quando eu falei para vocês de pensar o objetivo da comunicação, no fundo o objetivo da comunicação é a intenção. O que eu quero quando eu falo isso? Eu quero unir ou eu quero separar? Isso que eu vou falar vai trazer bem-estar ou vai trazer discórdia? Por que eu quero trazer discórdia? Se a resposta for discórdia. A discórdia é necessária? Há outro caminho? Então tudo isso tem que ser pensado, né? E quando nós temos essa responsabilidade pelas nossas intenções e pelas nossas atitudes, nós não temos então por que nos sentimos culpados por como o outro se sente. Porque eu sei o porquê que eu falei isso dessa forma, nessa hora. A gente se sente culpado porque a gente faz sem consciência. E aí a gente sabe que magoou. E aí a gente fica, mas ai, foi o jeito, foi o que eu disse, foi o conteúdo. Se a gente tivesse consciência antes de ir, nós não nos sentiríamos culpados. Porque nós sabemos o porquê e como fazer. Então, elaborar pedidos claros e conscientes, baseados em ações. Pedidos sem expressão da necessidade e sentimentos parecem exigências, como a situação do copo de água, né? Então, eu posso chegar e falar para minha família. Isso eu estou falando exemplo da minha família, mas também acontece na empresa. Ah, isso aqui está sempre tudo uma bagunça, ninguém arruma nada. Parece que eu moro aqui sozinha. O que vocês acham? É comunicação violenta ou não? Como eu poderia falar isso de uma forma melhor? O que podemos fazer para deixar o ambiente mais organizado? Sim. Quanto com a ajuda de vocês, algo assim. Uhum. Com certeza. E aí, delinearmos ações claras. Quanto professora, eu já dei aula para bebê, para criança, para jovem e para adulto.
E aí era impressionante, porque as crianças pequenininhas, a gente sentava, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa sala de aula, que está muito bagunçada? Aí eles falavam, a gente pode jogar o lixo no lixo. Aí a gente escrevia, a gente fazia um pacto, todo mundo junto, cada um sugeria uma coisa. E aí o nosso pacto ficava ali na parede, porque criança precisa ser lembrada constantemente. Adulto não, né? A gente não precisa ser lembrado. Mas criança precisa. Aí ficava lá o pacto. Quando tinha um papel no chão, eu ia lá e mostrava assim, lembra o que a gente combinou, Pedro? Pega o papel no chão e joga no lixo. Aí ele lembrava que a gente combinou, pegava o papel e jogava no lixo. Então ação clara, não é tá tudo bagunçado. Pega o papel e joga no lixo. Pronto, a pessoa sabe o que fazer. E assim como é para criança, é para adulto também. Porque quando você escuta isso, a nossa casa tá bagunçada, você pensa, mas e o que eu posso fazer? Mas quando você escuta, lava os pratos, por favor, você sabe exatamente o que você pode fazer. Lavar os pratos. Tá claro, né? E claro que essa ideia de construir em conjunto é melhor ainda, porque quando eu construo em conjunto as normas da nossa sala de aula, por exemplo, eu tenho uma responsabilidade pessoal, porque eu falei que a sala tinha que estar arrumada. Então como é que eu, que falei, não vou manter a sala arrumada? E aí isso não é uma exigência, porque nós decidimos juntos que seria assim. Né? Enquanto que se a professora falar, olha, a partir de hoje o Matheus tem que pegar todos os papéis do chão e jogar no lixo. Voltou para a exigência. Por que tem que ser eu? Por que eu tenho que pegar os papéis? Né? E aí a gente acaba enfrentando muito mais resistência das pessoas quando elas pensam que o que nós estamos fazendo é exigência. Meu filho fala pra mim, meu filho, tira o lixo pra mamãe, por favor. Aí ele falou, eu já ia tirar, mas agora que você pediu, eu não quero tirar mais. Eu falo, filho, larga de ser rebelde sem causa. Brinco com ele, né? Mas é impressionante, a gente é assim também. A gente também é assim. Às vezes eu ia fazer uma surpresa pra alguém, na hora que a pessoa fala que queria aquilo, pronto, já não tem mais graça, não é mais uma surpresa. A gente é assim, não muda, a gente envelhece, e se a gente não tiver consciência, não muda. Mas se a gente tiver consciência, a gente pode mudar, né? E é para isso que estamos aqui. E aí eu acho engraçado também que ele fala que na Índia, quando eles vão começar um ato comunicativo, eles sempre têm uma intenção em mente. Então eu sei o que eu quero. Eu quero, por exemplo, resolver como nós vamos organizar essa sala. E quando eu consigo atingir a minha intenção, eles falam, quer dizer, a conversa já encerrou, já atingiu o que eu precisava com essa conversa, já podemos ir para o próximo tópico. A gente não consegue fazer isso aqui, né? Em Portugal, no Brasil, a gente fica falando e falando e falando, e outro fala, e o outro fala também, e o outro fala mais, e o outro fala. Aí a gente fala, não, vamos ter que deixar essa reunião para amanhã, porque hoje a gente não conseguiu decidir nada. Normal isso, né? E aí a gente fica em inúmeras reuniões sem decidir nada. Então, ter clareza do que a gente precisa decidir, do que a gente precisa comunicar e falar, consegui, pronto, próximo. Não ficamos presos naquele assunto eternamente, que não é resolvido. E aí, claro, chegamos na parte da sinceridade e da empatia. Então, quando nós comunicamos e pedimos algo, nós não podemos, justamente, punir, culpabilizar ou acusar as pessoas, porque senão é uma exigência na mesma hora. Então, nós temos muito essa tendência, o projeto não foi entregue na data, foi o Pedro, foi a Maria, foi o João, a gente já quer achar quem foi o culpado. Não adianta, não importa quem foi. Importa o que nós vamos fazer para resolver, foco na solução, né? E foco em por que isso não deu certo, para a gente tentar arrumar o processo. Mas culpar não ajuda nada, não resolve nada. E quando as pessoas se sentem culpabilizadas ou punidas, e a gente às vezes pensa assim, não, mas eu não puno, eu não coloco de castigo, eu não falo para o meu colaborador que ele não vai ter folga, eu não faço isso. Mas às vezes, silêncio, quem faz tratamento de silêncio? Não falo, não respondo no bom dia. Isso é uma punição, né? Eu sempre ajo com carinho, aí a pessoa chega, eu não ajo, não dou um beijo, não dou um abraço, isso é uma punição. Então, às vezes a gente também não percebe, mas temos atitudes punitivas com as pessoas quando elas não fazem o que nós queremos. Depois, reação ao não atendimento ao pedido, aquilo que nós falamos. Aceitar ou não,
e não interpretar um não como rejeição. Que isso é um outro problema também que nós temos. Quando falam um não pra gente, pensamos imediatamente porque ele não gosta de mim, porque eu não sou importante, porque ele não quer estar comigo, porque ela não quer estar comigo. E não é assim. As pessoas têm vários motivos para dizer não. Às vezes elas dizem não porque elas estão com medo. Às vezes elas dizem não porque elas não compreenderam. Às vezes elas dizem não porque elas estão sobrecarregadas. Então, parar de ficar tentando associar o não da pessoa a nós. O não da pessoa é da pessoa. E tentar mostrar empatia pelo que impede a pessoa de dizer sim. Então, às vezes a pessoa diz, não vou na conferência porque tá chovendo. Aí eu penso, poxa, aí as pessoas como são hoje em dia, não vêm só porque tá chovendo. É isso, pronto. As pessoas são preguiçosas, elas não se interessam mais por filosofia. Posso reagir dessa forma. E isso vai ser um julgamento. Ou eu posso mostrar empatia. Não, eu entendo. Às vezes quando tá chovendo é difícil mesmo sair de casa. E eu entendo a pessoa não ter vindo. Não era o que eu faria. Eu teria vindo mesmo se estiver chovendo. Mas tá tudo bem. Essa sou eu. Ele é ele. Ele não vem. Eu entendo o não dele. Ainda que eu não concorde. Ainda que não seja assim pra mim. Percebe? Então a gente tem que tentar se separar um pouco e se descolar um pouco desses julgamentos que a gente faz das pessoas. E ao mesmo tempo ter empatia e compaixão conosco mesmo. Porque às vezes nós não entendemos os nossos próprios nãos, não aceitamos os nossos próprios nãos, nos culpamos pela forma como nós reagimos, pela forma como nós falamos, mas a verdade é que se culpar não resolve nada, só vou ficar me sentindo mal. Então, eu falo que às vezes a gente fala conosco mesmo muito pior do que a gente fala com os outros, né? Quantas vezes nós falamos, ai, sua burra, não acredito que você falou isso, não acredito que você fez isso. Eu nunca falaria isso pra ninguém, mas eu falo pra mim. Então isso não é ter compaixão e amor consigo próprio, né? Então, a gente deveria se tratar como a gente trata as outras pessoas. Com compaixão, com amor, com compreensão. Isso não quer dizer que a gente vai deixar os nossos defeitos tomarem conta, né? Não, tudo bem, eu entendo que você tá cansado, não precisa ir. Não é isso. Então, eu vou, como eu falei, pensar. Por quê? Por que eu não quero ir? Por exemplo, a palestra. Por conta da chuva. Realmente a chuva é um empecilho? O que eu vou ganhar se eu for? O que eu vou perder se eu não for? Isso também é um ato de compaixão, né? Compreender as nossas verdadeiras necessidades é um ato de compaixão. Eu estava vendo um videozinho num desses Reels no Instagram, que o cérebro tá lá e as células do corpo. E o cérebro falando, agora nós vamos comer salgadinhos. E as células, não, mas eu preciso de nutriente. E o cérebro, mas eu quero todo mundo comendo salgadinho. Agora nós vamos assistir maratona de Netflix por 5 horas. E as células, não, mas a gente precisa dormir. E o corpo, não, tem que assistir maratona de Netflix. O cérebro, tem que assistir maratona de Netflix. Então, a gente pode ser tirano conosco mesmo, de uma forma negativa. E não é isso que nós temos que ser. Nós temos que ter compaixão e temos que ter sabedoria para guiar o nosso corpo, para guiar nossas palavras da melhor forma possível. Depois, essa frase aqui, que eu acho que também é um exercício mágico. Substituir o tenho que fazer por escolho fazer. Aí volta lá para a história do meu filho que tinha que tirar o lixo, né? Então, quando eu falo, eu vou tirar o lixo porque eu tenho que tirar o lixo, porque minha mãe mandou, porque faz parte das minhas tarefas. É totalmente diferente de eu vou tirar o lixo porque eu escolho tirar o lixo porque eu quero ver minha casa limpa, ver minha mãe feliz, ver o ambiente que eu estou harmônico. Então, a partir do momento que eu entendo que tudo que eu faço é porque eu quero, isso me dá um empoderamento enorme e uma liberdade enorme em relação à minha própria vida e às minhas próprias escolhas. Então, muitos de nós fazemos isso. Eu tô cansada. Por quê? Porque eu tenho que levar meu filho para a escola, porque eu tenho que trabalhar tantas horas. Você tem que trabalhar? Você tem que levar? Ou você escolhe levar? Então, um exercício interessante pode ser fazer uma lista de tudo que eu faço porque eu tenho que fazer.
E pensar, isso realmente é uma coisa que eu tenho que fazer ou que eu escolho fazer? E se eu escolho fazer, por que eu escolho fazer? Ah, mas eu não posso fazer nada, eu tenho uma mãe idosa. O que eu posso fazer? Eu cuido dela porque eu tenho que cuidar, não posso deixar minha mãe na mão. Eu não posso? Ou eu escolho não deixar? Porque eu quero honrar tudo que ela fez por mim? Porque eu a amo? E vê que já muda a forma como a gente encara as situações? Muda completamente. Porque eu entendo que tudo que eu faço é porque eu escolho fazer. As coisas boas e as coisas ruins. E eu tenho escolha de não fazer, se eu não quiser. Mas claro que sempre que eu escolho não fazer, eu também tenho que aceitar as consequências daquela escolha. E a cada escolha que eu fizer, eu também preciso ser consciente da necessidade que ela atende. Então, eu cuido da minha mãe, por quê? Eu tiro o lixo, por quê? Eu estudo filosofia, por quê? Porque eu quero me sentir melhor? Porque eu quero entender mais sobre quem eu sou? Porque eu quero lidar com as situações da vida melhor? Então eu tenho clareza. E a partir disso, as coisas se tornam um prazer. Porque elas não são mais uma obrigação, elas são uma escolha. E por fim, quando a gente cria conexão, o problema se resolve. Quando a gente consegue, de fato, se conectar com a pessoa que está na nossa frente, ter empatia pela situação dela, a gente consegue resolver as situações de forma muito mais tranquila. Por último, vem reconhecimento. Ali embaixo, tá pequenininho ali, porque reconhecimento é uma coisa difícil pra gente também. Nós somos muito focados no copo meio vazio e pouco focados no copo meio cheio. É muito mais fácil apontar todos os defeitos do que reconhecer o que foi feito. Então, às vezes a criança chega em casa, tirei um 7 na prova. Ou aqui, no caso, tirei um 11 na prova de 20. E aí o pai fala, mas por que tirou 11? Por que não tirou 20? Mas, poxa, ela já tirou um 11. Ela acertou 11 coisas. Teve 9 que ela não acertou. Né? Mas ela acertou 11. Então, eu posso reconhecer o esforço que ela teve, o que ela conseguiu atingir. E isso não quer dizer que, você acertou 11, parabéns, você é tão bonitinho. Não, não é isso. Mas olha, parabéns, que bom, você já sabe tudo isso. E agora, o que a gente precisa trabalhar para alcançar mais? Então, o reconhecimento ele é também importante para eu querer trabalhar para alcançar mais. Quando eu reconheço o trabalho que eu já fiz, isso também conosco mesmo, porque muitas vezes a gente não reconhece os nossos próprios avanços. De novo, sou professora, dou aula para os alunos. Aula de inglês. Eles começam a falar, no início, é muito fácil reconhecer. Eles percebem que estão se comunicando, falando as primeiras frases, e aquilo dá uma motivação para continuar. É difícil a pessoa desistir do curso de inglês no início do curso, porque ela se sente motivada, porque ela consegue perceber o que ela alcançou. Mas aí chega numa fase que a gente chama do estágio platô, que é aquele estágio que você já se comunica na língua, mas que você está aprendendo ainda vocabulário e tal, mas você não consegue perceber a diferença, porque você se comunicava mais ou menos como você se comunicava 2 anos atrás. E aí as pessoas começam a desanimar e querem desistir. Porque elas não conseguem mais ter o reconhecimento dos avanços que elas estão fazendo. E isso é com tudo, na vida também. Às vezes eu estou fazendo uma dieta, aí eu perco aquele primeiro quilo, estou empolgado, vou para academia, faço dieta, tudo direitinho. Aí de repente estou subindo na balança 2 semanas e o peso não muda mais. Aí pronto, é a hora que eu desisto da dieta, porque eu já não vejo mais o avanço. Então o reconhecimento ele é fundamental para que a gente consiga também avançar. O nosso próprio reconhecimento dos passos que nós já demos e o reconhecimento que a gente pode demonstrar para os outros também. Também é um ato de amor reconhecer o que a pessoa fez por nós, o que a pessoa fez pela nossa comunidade, né? E isso traz vigor para que as pessoas continuem indo em frente. Eu dou aula de escrita criativa e quando eu comecei a dar aula de escrita criativa, na verdade, antes de eu começar a dar aula de escrita criativa, quando eu ainda era aluna de escrita criativa, eu tive uma professora maravilhosa que ela sempre focava nas coisas boas que a gente fazia. E quando eu comecei o curso, eu fiquei assim, mas poxa, ela só fala das coisas boas, eu quero que ela fale o que tá ruim, o que eu preciso melhorar, o que tá errado. Esse método não vai me ajudar a evoluir. Só fala o que tá bom, como é que eu corrijo? Mas eu comecei a perceber que não, que pelo contrário, eu me senti encorajada, eu queria ir além.
eu sentia que eu estava num ambiente seguro, eu podia tentar mais. E quando eu me tornei professora de escrita criativa, eu quis levar a mesma coisa para os meus alunos. Porque muito do que nos impede de ir além é justamente o medo. O medo de errar, o medo de falhar, o medo de não ser suficiente. E quando nós damos um reforço positivo para as pessoas, e não é que a gente tem que depender desse reforço positivo o tempo inteiro para fazer as coisas, mas o reforço positivo nos mostra e nos dá estímulo a perceber todo o nosso potencial, porque todos nós temos muito potencial. E a verdade é que nós passamos a acreditar que não temos, que nós não damos conta, que nós não podemos. Então, o reforço e o estímulo, eles nos fazem voltar a acreditar que nós podemos sim, que nós conseguimos sempre ir além. E que, se eu já faço isso bem, eu posso fazer ainda melhor. Se eu já dou conta disso, eu consigo dar conta de algo mais. E, no fundo, as coisas que nós fazíamos de errado acabam não sendo mais feitas. É impressionante, porque eu me sinto tão motivado e tão encorajado em ser melhor que eu acredito que eu sou melhor. É a narrativa oposta. Aquela narrativa do eu não dou conta é a narrativa oposta. É a narrativa do você dar conta. Você consegue ser melhor. Eu tô vendo que você fez bem. E assim nós vamos. Meu filho, enfim, é brasileiro. Então ele teve muita dificuldade quando começou a ir para a escola aqui em Portugal, porque os professores queriam que ele escrevesse em português de Portugal. E aí ele começou a falar para mim, eu não sei português, eu vou fazer matemática porque eu não sei português. Não falo português, não sei português e não vou dar conta. E eu, para com isso, meu filho, você sempre gostou de português. Eu e seu pai somos professores de línguas. Como assim você não sabe português? Claro que você sabe português. E aí ele completamente desmotivado. E aí um dia ele estava na sala escrevendo um poema. Essa é a pessoa que acha que não sabe de português. Estava lá escrevendo um poema na sala e a professora de português, que tanto criticava o português dele, viu o poema. O que é isso que você está escrevendo? Tomou da mão dele e leu o poema. E aí ela virou para ele e falou, nossa, Marcelo, eu não sabia que você era um poeta, como você escreve bem. E ele chegou em casa me contando essa história. E assim, sem entender agora o que ele acreditava sobre ele e o português. Porque, então, vai ver que eu não sou tão ruim assim em português. Então, é um ato pequeno, mas que pode mudar completamente a forma como nós nos enxergamos os nossos potenciais. E a gente volta para um ponto fundamental, que era aquele do que eu deixo para o outro, né? Então, essa professora deixou uma pérola para ele, ao falar dessa poesia. E antes ela estava deixando outras coisas, né? Medos, inseguranças. Então, sempre que eu me comunico com alguém, eu estou dando algo para essa pessoa. O que é que eu estou dando? Tem um filme muito interessante, também chamado Crash, que eu não sei se vocês assistiram, até ganhou um Oscar, que vai justamente mostrando várias pessoas se relacionando. É a pessoa que chega na loja para comprar um negócio e o vendedor é grosseiro, aí a pessoa fica irritada e quando ela encontra com outra pessoa ela já é de novo. E assim vai, a violência vai se espalhando. Um pequeno ato de violência vai se espalhando e contaminando todas as pessoas. Eu vou resolver um negócio lá na loja do cidadão. Aí a pessoa que está lá está chateada e faz uma grosseria comigo. Aí quando meu filho me liga eu já faço uma grosseria com ele. Aí ele já faz uma grosseria com a namorada. E assim vai. Então nós podemos entregar coisas ruins ou podemos entregar pérolas para as pessoas com quem nós nos comunicamos. E aí nós chegamos à linguagem positiva, que no fundo está muito relacionado com a comunicação não violenta. E ela se refere ao uso de palavras e frases que promovem otimismo, confiança, cooperação, foco em soluções, foco no positivo. Então, ao invés de eu falar, não faça isso, eu posso falar, faça aquilo. Né? Não deixa a casa suja. Limpa a casa, por favor. Já é diferente. Não estou focando no negativo, eu estou focando justamente no que pode ser feito, na solução, nas coisas boas. A uso de afirmações ao invés de negações. Então, ao invés de falar, não grite, fala mais baixo, por favor. E isso já muda a forma como as pessoas interpretam o que a gente fala e também a própria mensagem que a gente fala carrega. Eu tenho um exemplo de uma pessoa que enviou um e-mail para um órgão público para tirar autorizações de obra. E aí o órgão respondeu, sua documentação está incompleta, não tem nada que poderemos fazer. E aí, claro, já fica, pronto, isso não vai dar certo. Ou o órgão poderia ter respondido,
Obrigada por ter submetido a sua documentação. Ficamos felizes em ver que quer construir uma casa na nossa cidade. Precisamos ainda de tal e tal documentação. Não é completamente diferente? Você já se sente assim, ai que bom, eles já receberam meu e-mail, precisam só disso, agora é só enviar e está tudo resolvido. Mudou, é a mesma mensagem. No fundo, o intuito era o mesmo. Mas você falar de um jeito ou você falar de outro faz muita diferença. A forma faz muita diferença. Não é só o conteúdo que faz diferença, mas a forma faz muita diferença também. Né? E isso nós podemos pensar em tudo na nossa vida. Conteúdo e forma precisam andar sempre juntos. Os dois precisam ser bons. Não adianta só o conteúdo ser bom e a forma ser péssima, ou a forma ser linda e o conteúdo ser péssimo. As duas coisas têm que estar integradas. E por último, empatia. Demonstrar compreensão e respeito pelos sentimentos e as perspectivas dos outros. Uma aluna minha deu uma palestra falando um pouco sobre comunicação e ela falava que tem uma trend aí no Instagram, não sei se vocês já viram, que fala que sempre que você ficar chateado com alguém, olha para aquela pessoa que você está chateado e imagina que ela é um bebê. E aí imediatamente você vai criar empatia por aquela pessoa. Porque como que você não empatiza com um bebê? E às vezes, nós somos bebês mesmo, nós damos birra, que nem bebê. Né? Não quero, não vou. Então quem está aqui que é maduro e que está se comunicando de forma não violenta, pode olhar para aquela pessoa e ver o bebê que está ali, naquele momento. Não quer dizer que ela é um bebê, que ela é imatura, mas quer dizer que aquilo está ali presente naquele momento e que eu tenho maturidade para compreender. E para entender a dificuldade que ela está tendo naquele momento. Eu falei para vocês que eu já trabalhei com bebê. Então eu tive uma escola, que era uma escola que vinha desde o bebezinho de 6 meses. E naquele primeiro dia de aula, os pais chegavam com aqueles vários bebezinhos de 6 meses, 12 bebezinhos de 6 meses, entregavam na nossa mão, e os bebezinhos ficavam desesperados, chorando, e os pais desesperados chorando. E nós tínhamos que acolher os bebezinhos, que não se comunicam, não falam, se comunicam, mas não falam. E tínhamos que acolher os pais, né? Que falam, mas muitas vezes não conseguem se comunicar através da fala. E então, o que nós fazíamos com os pais? Levávamos, sentávamos, toma aqui um chazinho. Ah, me conta como foi seu dia. Nós distraíamos os pais. Era isso que nós fazíamos com os pais. Para eles esquecerem que os filhos estavam ali chorando, né? E aí os pais ficavam distraídos e de repente já estavam falando, contando história, comendo. E o que nós fazíamos com as crianças? Nós olhávamos para as crianças, balançávamos, cantávamos música, acolhíamos e deixávamos a criança chorar. E aí, a gente sempre falava, quando uma pessoa está nesse estado, nós temos que distrair, mudar o foco ou acolher. São as duas coisas que nós conseguimos fazer. Só. Não tem como ter comunicação. Como que eu vou me comunicar com um bebê que está chorando? Ele não vai entender. Eu posso falar para ele, olha, tá tudo bem, ninguém vai te machucar, seu pai volta daqui a pouco. Mas o bebê não vai entender. E como é que eu falo com um pai que está ali desesperado chorando porque o filho está chorando? Ah, não, daqui a pouco isso passa, seu filho vai chorar aqui só uns 2 meses, mas daqui a pouco ele está bem. O pai também não vai entender. Então, às vezes o que a gente precisa só é de um pouquinho de empatia, deixar a pessoa viver a emoção que ela está vivendo, para que depois, quando ela volta para o centro dela, a gente consiga fazer a comunicação que a gente precisa. E claro, quando nos comunicarmos, finalmente, termos claros, diretos e objetivos. Então, para fechar o nosso encontro de hoje, eu trouxe essa frase de Rumi, que é: ouça com os ouvidos de tolerância, veja através dos olhos da compaixão e fale com a linguagem do amor. E eu acho que se nós conseguirmos fazer isso sempre que nos comunicamos com alguém, talvez a comunicação seja possível. Eu acho que é possível, eu acredito que é possível, porque se não fosse, nós não estaríamos aqui. E eu realmente acredito que nós estamos aqui para aprendermos a nos comunicar. Porque quando nós aprendemos a nos comunicar, nós aprendemos sobre nós mesmos, como vocês viram, sobre as nossas necessidades, sobre as nossas motivações, sobre o que nos impede de entender o outro e de ser entendido pelo outro.
Então, eu acredito que se comunicar é um exercício muito filosófico e que nós devemos levá-lo com essa seriedade. Mas seriedade não quer dizer que seja uma coisa dura, pesada, mas só que seja uma coisa que merece um pouquinho de reflexão, que não deve ser feita de qualquer jeito. Quem me conhece, às vezes fica irritado comigo, porque eu raramente respondo mensagem de WhatsApp na hora que eu recebo. E as pessoas ficam, mas por que ela não me respondeu? Porque eu não gosto de me comunicar de qualquer jeito, correndo. Eu gosto de pensar sobre o que eu vou falar. Eu gosto de marinar a mensagem que eu recebi. E eu acho que isso é uma das coisas que falta hoje em dia. As pessoas já respondem de qualquer jeito, sem pensar. Não, vamos ter um pouquinho mais de tolerância, de compaixão, de amor e de responsabilidade pelo que nós falamos. Porque isso pode tornar o mundo um lugar muito melhor para todos e para nós. Então, eu agradeço muito a presença de vocês hoje. Acabou sendo uma conferência muito teórica, porque eu queria falar um pouco para vocês sobre como é isso, mas quem sabe mais pra frente a gente faz um workshop de prática mesmo. Acho que pode ser um exercício muito bacana a gente colocar na prática esses conhecimentos. E, principalmente, convido a todos vocês para virem estudar filosofia, porque a filosofia traz muitos conhecimentos que nos ensinam também e que são importantes também para que nós possamos fazer essa comunicação eficiente. Então, muito obrigada, um bom final de semana e até a próxima.